No próximo capítulo da novela, Tieta, Osnar fica indignado e pergunta que diabos está acontecendo. Ele lembra que, há pouco, estavam se agarrando, sentindo vontade de dar um corretivo em Tieta, mas agora só quer beijá-la sem parar. Tieta, irritada, manda que ele a deixe em paz, questionando se ele veio para apoiá-la ou para enlouquecê-la de vez. Ela admite que ainda está tomada pela saudade de Ricardo e não entende o que acabou de acontecer. Osnar tenta se justificar, dizendo que não aprontou nada, mas Tieta insiste que aquilo não deveria ter ocorrido. Ele, por sua vez, responde que, mesmo assim, aconteceu e que nada pode ser feito. Tieta concorda, dizendo que ele tem razão e que o melhor é que ele vá embora, deixando-a sozinha para tentar acalmar a cabeça e o coração, além de compreender a atitude que tiveram. Osnar aceita e diz que ela é quem decide, mas antes de sair, enfatiza que não teve intenção de nada e que nem sabe explicar como aquilo aconteceu. No entanto, admite que tem certeza de uma coisa. Tieta pergunta o quê, e ele responde sem hesitar: gostou. E que ela também gostou. Aida concorda com o padre, afirmando que ele tem razão, pois não é momento para gastos desnecessários. Perpétua argumenta que Abrastânio é quem pagará a festa, enquanto Amorzinho lembra que o evento acontece apenas uma vez por ano. Sinira reforça que precisa ser bem organizado, e Juraci critica festas anteriores que terminaram em prejuízo e desordem. Perpétua se defende, dizendo que ao menos ela organiza algo, ao contrário de certas pessoas que só observam sem contribuir. Ela ainda brinca com a ideia de montar uma barraca de remédios na próxima festa. Sinira coloca a culpa do fracasso da última quermesse em Carmozina, que exagerou na bebida. Mariano interrompe a discussão, afirmando que Abrastânio ofereceu uma verba, mas há causas mais importantes na igreja para utilizar o dinheiro. Ele apoia Aida e propõe uma missa solene, uma procissão e uma queima de fogos à noite, sem necessidade de mais gastos. Aida concorda, achando a celebração bonita. Amorzinho questiona sobre o baile, mas Mariano corta a ideia, sugerindo que, se quiser dançar, que faça isso em casa, sem usar o nome da santa como pretexto. Ele ironiza, dizendo que Santana já está velha demais para apreciar dança. Juraci concorda, criticando os estilos de dança atuais, que parecem mais um esfrega-esfrega do que qualquer outra coisa. O ambiente fica mais agitado, e Amorzinho chama por Sinira. Mariano, já exausto, pede para as senhoras irem para casa, desabafando que espera nunca mais precisar organizar uma festa em nome de Santana. Ele se diz velho demais para isso. Perpétua, antes de sair, ainda adverte o padre para gastar bem o dinheiro, lembrando que será ela quem terá que prestar contas a Abrastânio. Osnar chega apressado e chama Carol, avisando que está indo embora. Antes de partir, tenta mencionar algo sobre Tieta, mas Carol interrompe, exasperada. Ela pergunta se ele não percebe que está nervosa e desesperada, afirmando que não quer mais saber de nada. Surpreso, Osnar questiona o que aconteceu para deixá-la assim. Carol explica que a filha de Modesto esteve ali e que agora sabe de tudo, dela, de Júnior e do pai. A mulher veio até sua casa e disse coisas horríveis, completamente revoltada. Carol desabafa, angustiada, dizendo que o pior é que não conseguiu fazer nada para impedir, pois a filha de Modesto tem razão. Tudo o que foi dito era verdade, e ela se sente no chão, como estrume. Osnar tenta acalmá-la, pedindo que não fique assim. Pergunta se Dona Aida já sabe do ocorrido, mas Carol responde que não tem certeza. Ele insiste para que ela tente se acalmar e diz que vai para o agreste ver o que pode fazer para ajudá-la. Marilu percebe que Letícia não está bem e pergunta se ela está passando mal. Letícia responde que sim, dizendo que está com tanta raiva que acha que vai morrer, e pergunta pela mãe. Marilu explica que ela está na reunião da igreja e começa a mencionar o pai de Letícia, mas a jovem a interrompe bruscamente, dizendo que não quer ouvir falar dele nunca mais. Marilu reage surpresa. Osnar questiona Peto por ter contado a verdade, mas o sargento se defende, explicando que não teve escolha. Ele revela que Edmundo repetiu em casa o que Dona Juraci disse sobre Carol e seu Modesto, e Letícia ouviu tudo. Sem conseguir escapar, ele acabou confirmando que Carol é amante de Modesto. Osnar se preocupa, avisando que Letícia foi até a casa de Carol, e os dois tentam decidir o que fazer. Mariano informa que Aida saiu há cerca de 10 minutos. Modesto pergunta se ela estava bem, e o padre responde que sim, ressaltando que Aida é sempre calma e ponderada. Modesto deseja que Deus a conserve assim,
mas Mariano percebe que ele parece abatido e questiona se algo aconteceu. Modesto nega, justificando que está sobrecarregado de trabalho. Antes de sair, ele diz que precisa muito falar com Aida. Laura insiste para que Carol vá jantar com eles, garantindo que o filho dela já está dormindo e que a casa é perto. Carol recusa, dizendo que está com dor de cabeça. Laura tenta tranquilizá-la, afirmando que Osnar já foi embora, mas Carol explica que não é por isso, apenas não se sente bem. Laura percebe que algo a preocupa e se oferece para ajudar, mas Carol diz que não adiantaria e pede apenas para ficar sozinha. Laura respeita e se despede. Marilu, preocupada, pergunta à filha o que está acontecendo. Letícia, direta, exige uma resposta sincera da mãe e quer saber qual a relação de Modesto com Carol. Aida se surpreende com a pergunta e tenta desviar, mas Letícia insiste, afirmando que toda a cidade sabe, menos ela. Aida tenta minimizar, dizendo que são apenas fofocas sem fundamento, mas Letícia não se convence. Ela afirma que é por isso que o pai sempre evitou que ela fosse amiga de Carol, pois Carol era amante dele. Aida interrompe bruscamente, mandando-a calar a boca e não repetir isso. Letícia, indignada, diz que a mãe precisa parar de fingir que não vê a realidade. Aida tenta acalmá-la, dizendo que ela está nervosa e exagerando, além de estar falando coisas que não deveria. Ela pede que Letícia vá para o quarto se acalmar e que conversem mais tarde. Letícia recusa, revoltada, afirmando que todos querem que ela se acalme, mas ela não quer. Ela só quer falar com o pai. Aida, firme, ordena novamente que ela vá para o quarto. Osnar não consegue encontrar Dona Aida e teme que já seja tarde demais. Carmosina quer saber como ele soube, e ele explica que estava em Mangue Seco quando descobriu. Ele quer ajudar, mas Milo aconselha agradecer por não ter se envolvido, já que é briga de família. Carmosina lamenta por Letícia, preocupada com sua revolta. Imaculada sugere ajudar, pois tem uma ligação com ela, e Milo apoia a ideia. Tieta questiona o motivo do mau humor de Carol, e Laura suspeita que seja algo relacionado à presença de Dona Aida desde que cuidou dela doente. Tieta acredita que a situação desabou sobre Carol, enquanto Dário garante que Osnar, apaixonado por ela, deve ajudá-la. Em seguida, ele pergunta a Tieta sobre sua posição na votação de Brastânio, mas ela lembra que não vota, pois é de São Paulo, e pretende se manter afastada da briga. Ascânio diz que ela não pode fazer isso, mas Leonora responde que conhece bem a mãe de Tieta. Ela acredita que, se Tieta disse que não vai tomar partido na briga, é porque, por enquanto, só está ali passando uma chuva. Mas, se acontecer algo muito grave, ela pode mudar de ideia. Ascânio insiste que Tieta é uma peça importante nesse jogo, que as pessoas da cidade a idolatraram, e tudo que ela disser se torna lei. Além disso, ele ressalta que Tieta é viajada, esclarecida e empresária, alguém que pode influenciar as pessoas, principalmente sobre como a indústria é importante para todos. Ele insiste que precisam convencer Tieta a ajudar, pois tem certeza de que ela o fará. Leonora, no entanto, não presta mais atenção a Ascânio. Ela diz que não precisa ouvir, pois já sabe sobre o que ele está falando, já que, ultimamente, ele só fala disso. Ascânio pergunta se ela ficou chateada com ele. Leonora, então, revela que veio para ficar com ele, para namorar, para falar sobre o relacionamento deles, mas não está conseguindo. Ela diz que está ficando impossível, pois ele só pensa na Brastânio. Ascânio justifica, dizendo que é o sonho da vida dele. Leonora ironiza, dizendo que sim, é o sonho dele. Ela então desabafa que às vezes entende o que Helena sentia, pois ele sempre coloca os planos para a cidade em primeiro lugar. Ela o acusa de ser capaz de abrir mão da cabeça por causa disso, mas questiona sobre a sua vida particular, as pessoas que fazem parte dela. Ascânio pede desculpas, reconhecendo que talvez tenha exagerado, e diz que não vai falar mais nada, só quer conversar. No entanto, Leonora diz que agora não quer mais conversar, que está cansada e vai para casa dormir. Pirica entrega uma carta de Leonora para Tieta, que agradece. Pirica explica que Leonora pediu desculpas por ter aberto a carta, alegando que fez isso para verificar se era urgente. Tieta brinca, dizendo que Leonora abriu a carta por curiosidade. Laura pergunta se as notícias são boas, e Tieta responde que sim, dizendo que Tonha está pronta para voltar. Rosalvo pergunta quando é que ela chega, e Elisa responde que será no dia de Santana. Rosalvo fica contente, dizendo que, então, a festa vai servir para recebê-la também.
Elisa, por sua vez, comenta que está morrendo de saudade. Rosalvo, então, pergunta se chegou a conhecer a moça, e Elisa diz que não, mas que foi até bom, pois assim ele vai conhecê-la novinha em folha. Quando ela foi embora, estava muito acabado com um pedido, dizendo que ele mesmo poderia fazer isso, o que ele aceita. Mais tarde, Rosalvo diz que o cabelo de Elisa tem cheiro de flor, e ela, um pouco nervosa, pergunta se ele está dizendo que ela é bonita de verdade ou se está falando isso apenas para agradá-la. Bebê comenta que a garota é bonitinha, mas muito caipira para o gosto de Timóteo, dizendo que ele merece algo melhor. Rosalvo comenta sobre a novidade de investir em algo country de vez em quando, achando exótico. Timóteo pede para não tocar mais no nome de Elisa se quiser que a relação deles tenha continuidade. Carmosina pergunta se o Dr. Rosalvo virá para o jantar, e Bebê, sem saber onde ele está, sugere que ele deve estar na casa do Dr. Mirko. Carmosina desconfia da história e decide descobrir a verdade. Imaculada aparece sem avisar e Letícia, surpresa, diz que não pode ouvir nada no momento, pois não está com cabeça para isso. Imaculada entende, mas explica que não veio falar sobre seus problemas, e sim para ajudar Letícia, pois soubera do que aconteceu com ela e quer oferecer ajuda. Juraci questiona como Imaculada soubera do que aconteceu, e Marcolino explica que todos sabem das coisas por aí. Juraci se assusta com a gravidade da situação e pergunta quem teria feito isso. Marcolino sugere que ela tenha falado algo sem querer para Letícia, mas Juraci nega. Edmundo, por sua vez, se defende dizendo que não fez nada e sai apressado. Juraci, frustrada, comenta sobre o comportamento do filho e se preocupa com Aida, perguntando se ela ainda tem a mesma expressão. Aida se desculpa com Modesto por ter enviado a mensagem por meio de Marilu, explicando que não queria que ele entrasse em sua casa sem antes conversarem. Modesto a tranquiliza, dizendo que pode falar. Aida então revela que houve um boato muito grave circulando, algo que Letícia ouviu. Modesto confirma que sabe da história, pois Letícia esteve ali, mas saiu logo em seguida. Aida pede para que ele releve o que Letícia disse, já que estava muito nervosa, e pergunta como poderiam resolver a situação. Modesto, pensativo, fala que só vê uma solução: ele se matar. Aida o repreende, pedindo que ele não pense mais nisso ou diga algo assim. Modesto, ainda angustiado, pergunta se há outra saída, explicando que está morrendo de vergonha e remorso, sem querer que Aida sofresse. Ele confessa que o que mais o aflige é que Aida sabia de tudo desde o começo e tentou poupá-lo. Ela o consola, dizendo que esposas que convivem juntas aprendem a entender os pensamentos dos maridos, tentando ajudá-los a evitar loucuras, mas muitas vezes eles nem percebem. Ela explica que o que elas querem é poupar o sofrimento de ambos. Modesto, em lágrimas, diz que nunca quis que Aida sofresse e que nem sabia o quanto ela estava sofrendo. Ele revela que queria que ela acreditasse nele, pedindo perdão por ter causado tanta dor e prometendo que nunca mais cometeria um erro tão grave. Ele lembra com pesar do sofrimento que sentiu quando ela e Letícia viajaram, dizendo que não conseguia suportar a distância. Aida tenta acalmá-lo, dizendo que o mundo não acabou. Ela explica que, quando um casal enfrenta uma situação difícil com a filha, a única coisa que pode fazer a diferença é a sinceridade, que deve ser usada ao máximo para tentar amenizar o sofrimento. Modesto, decidido, afirma que vai conversar com Letícia com toda sinceridade e espera que ela compreenda. Letícia afirma que não perdoa, nem que o pai de Imaculada viva 1000 anos, ela não vai perdoar. Imaculada responde dizendo que a vida é curta, Letícia, e que, se viver com raiva e sem amor, ela vai se tornar muito mais dura. Imaculada a questiona, perguntando quem Letícia pensa que é para julgar o pai dela. Letícia diz que ele não tem o direito de fazer isso com a mãe dela. Imaculada rebate, dizendo que quem decide sobre isso é a mãe dela, não ela, e questiona se Letícia falaria da mesma forma se ele não fosse o pai dela. Letícia responde que ele é o pai dela. Imaculada explica que, antes de ser o pai, ele é um homem, com seus próprios problemas, que são dele, e conta que seu próprio pai não era lá grandes coisas. Ela lembra que ele era bruto, falava pouco, nunca lhe fez um carinho, e ainda vendeu para o coronel. Imaculada diz que não condena o pai dela por isso, porque sabe que ele não fez por maldade. Ela lembra das vezes em que o viu chorando escondido, com o filho doente em casa e sem dinheiro para comprar remédios ou comida. Letícia diz que o pai dela estava com a mãe dela, mas Imaculada responde que ele estava com a mãe dela o tempo todo, sem mentir ou enganar.
Letícia revela que ele tem um filho com Carol. Imaculada responde que isso é da vida dele, e ela nunca perguntou se seu pai teve outra mulher. Ela conta que a mãe dela teve um filho com outro homem antes de seu pai, e que seu irmão mais velho foi quem ela mais gostava. Ela também menciona que teve uma irmã que, com 16 anos, já estava na vida, com um filho no colo e outro na barriga, e ninguém a condenou por isso. Imaculada diz que isso é coisa da vida. Letícia, que acontece? Ela explica que, mesmo sendo difícil para Letícia entender, ela vive em uma casa linda e cheia de proteção, mas o mundo tem um lado muito feio e triste. Ela diz que o que Letícia viveu agora é o lado triste do mundo, mas que teve sorte de só ter visto isso agora, porque esse lado sempre existiu. Imaculada finaliza dizendo que, assim como Letícia aceita as coisas boas da vida, ela também precisa aceitar as ruins, porque elas existem, e não há o que fazer. Rosalvo fala sobre seu trabalho e sua vida, contando que seu casamento não deu certo e ele estava se sentindo perdido e sozinho, o que fez com que ele fosse ao Agreste. Ele diz que depois que conheceu Elisa, as coisas ficaram muito melhores. Elisa, então, pergunta por que ele se separou. Rosalvo responde que o casamento dele só dava certo na cama, e Elisa questiona se isso não é o principal. Rosalvo admite que talvez seja, mas que as outras coisas também são importantes. Ele, então, pergunta a Elisa sobre a separação dela, lembrando do mal-entendido que aconteceu, mas sugerindo que antes disso ela e a outra pessoa já não estavam se dando bem. Elisa, desconfortável, diz que não gosta de falar sobre isso. Rosalvo concorda, dizendo que não vale a pena perder tempo falando disso. Rosalvo beija Elisa, que pede para Rosalva soltar, exasperada, e diz que não gosta daquilo. Rosalvo se desculpa, dizendo que não teve intenção e que não queria machucá-la. Ele expressa confusão, dizendo que pensava que Elisa gostasse dele. Elisa, com firmeza, responde que não é para ele entender e pede para ele a deixar em paz. Mais tarde, Elisa, angustiada, fala para Timóteo que não sabe o que está fazendo e se desculpa. Ela repete que não sabe o que está acontecendo e pede desculpas novamente. Laura comenta sobre o passeio agradável que fez, destacando a brisa fresca. Tieta, observando os mapas, pergunta a Dário se o mapa é do mar à frente. Dário confirma. Tieta, curiosa, pergunta se ele mergulha por esporte ou se está buscando algo no fundo do mar, sem querer parecer intrusiva. Arthur avisa que ninguém deve tomar banho na fonte amanhã, pois o tempo está muito fresco, o que pode causar constipação e prejudicar os estudos. Ele pede que todos vão para os quartos. Filomena concorda e lembra de colocar a macaxeira antes de dormir. Arthur, irritado, fala com Maria do Céu e a acusa de tentar enganar o coronel, revelando que soube de tudo, até o pedido de casamento feito por Leôncio. Carmosina pergunta a Imaculada como está a situação, e ela responde que a pessoa está chorando, inconformada. Milo pergunta se ela ouviu, e Imaculada confirma, mas não sabe se entendeu. Carmosina questiona o que pode acontecer, e Imaculada diz que não tem ideia, pois nunca viu uma situação como essa antes. Milo afirma que, independentemente de como termine, vai deixar marcas profundas. Aida percebe que Letícia está mais calma e lhe diz que seu pai está lá fora, querendo conversar com ela. Letícia recusa, mas Aida insiste, dizendo que ela precisa falar com o pai. Letícia diz à mãe que ela tem o direito de fazer o que quiser com sua vida, mas não pode obrigá-la a alimentar o pai. Ela afirma que não quer mais falar com ele. Aida, por sua vez, responde que, se é assim, ela vai ter que viver dentro do seu quarto, porque aquela casa é do pai de Letícia, que tem todo o direito de entrar, sair e ficar nela. Letícia, sem querer ouvir mais, diz que não precisa falar nada. Aida, sem saber o que dizer, pergunta o que fazer, e Modesto, com um suspiro, fala que não sabe. Ele então diz que, de qualquer maneira, acha que essa noite não deve dormir ali e que vai dormir no curtume. Modesto explica que, se Letícia ficar trancada no quarto só para não vê-lo, o rancor dela só vai piorar. Aida pergunta se ele vai se ajeitar lá, onde vai dormir, e Modesto responde que só precisa de um cantinho para pensar na vida. Dário tenta desmentir suas intenções enquanto conversa com Tieta. Ele diz que não está procurando nada, apenas mergulhando e encontrando coisas aleatórias, inclusive mapas que ela aparentemente não tem interesse. Tieta, desconfiada, questiona se ele não está escondendo algo e sugere que ele procura por um navio naufragado.
Dário, inicialmente cético, começa a considerar que a ideia de encontrar um navio perdido seria interessante, mas rapidamente descarta a ideia, mencionando que não faria sentido buscar algo em um mar de mangue seco. Tieta, percebendo o jogo de Dário, provoca dizendo que não nasceu ontem e exige que ele seja mais direto sobre o que está procurando. Em seguida, Laura interage, brincando que Dário acabaria revelando a verdade. Tieta, por sua vez, diz que não sabe o motivo de estar em Santana do Agreste após tanto tempo, e afirma que está prestes a sair, preparando-se para cruzar o rio no dia seguinte. Arthur não pergunta a Filomena qual foi a resposta que ela deu a Leôncio, mas sugere que ela o colocou no devido lugar. Filomena, porém, esclarece que ainda não respondeu, mas pensa em aceitar o pedido de casamento de Leôncio. Arthur reage, questionando se ela realmente vai aceitar a proposta dele, já que acha que Leôncio não é o melhor partido. Filomena explica que, apesar de gostar de Arthur, de sua casa e das meninas, sente que precisa ter sua própria vida e um futuro garantido. Ela menciona o risco de ser descartada no futuro e, caso aceite Leôncio, ao menos terá alguém para ampará-la na velhice. Arthur, indignado, insiste que ela não sairá de sua casa e continuará ali até morrer, cuidando dele e de sua casa. Se não quiser, ele ameaça prendê-la, reforçando que ela não tem direito a casar. Rosalvo se culpa reconhecendo que foi insensível e quase atacou Elisa. Bebê sugere que Elisa não queria aquilo, mas Rosalvo insiste que ela é diferente, uma mulher sensível, romântica e que precisa de paciência. Quando Bebê questiona se vale a pena, Rosalvo acredita que sim, pois Elisa pode ser tocada profundamente por um homem que saiba chegar no momento certo. Bebê, cético, acha que ele está perdendo tempo e que Elisa ainda está apaixonada por Timóteo. Rosalvo considera que talvez, com uma tática diferente, consiga afastar o marido da cabeça dela. Bebê ainda acha um esforço exagerado por algo tão pequeno. Rosalvo, então, decide sair à noite, esperando que a mulher de branco não o ataque novamente. Timóteo ouve Rosalvo falando de Elisa com Bebê. Xalita questiona se a coceira de Amorzinho não seria apenas picada de mosquito, mas Perpétua sugere esfregar álcool. Xalita acredita que a coceira é causada por algo que ele usa, como perfume ou roupa. Perpétua brinca que pode ser algo de Bundo Dubá e Amorzinho revela que sempre teve isso ao ficar perto de um homem, até com o falecido marido. Xalita, curioso, pergunta como ela fazia quando morava com ele, mas Perpétua repreende a pergunta. Xalita, desconcertado, questiona se há cura para isso. Xalita explica que Amorzinho fica embolada sempre que está perto de um homem, o que provoca coceira. Osnar brinca, perguntando se ela fica pipocada, e Timóteo sugere que ela tem alergia a homens. Amintas, surpreso, diz nunca ter ouvido uma história assim. Timóteo questiona como Xalita vai resolver esse problema até o casamento, temendo que a lua de mel seja cheia de coceiras. Xalita pede respeito, e Osnar tenta acalmar, dizendo que querem ajudar. Amintas, sem entender de problemas femininos ou casamentos, decide sair. Amintas chega na casa de Dona Amorzinho e, com licença, diz que veio tratar de um assunto muito sério com ela. Amorzinho reclama que ele não pode entrar naquela hora da noite, mas Amintas já está dentro e pergunta sobre o que ele chama de potoquinha que ela inventou para seu Xalita. Ele diz que nenhum homem pode encostar nela sem que ela empolhe. Amorzinho nega, mas Amintas insiste que é potoquinha sim, afirmando que já segurou ela várias vezes. Amorzinho fica desconfortável, mas Amintas continua, dizendo que até deu um cheiro no cangote dela várias vezes e que ela nunca empolou, só ficou com calor. Amorzinho concorda, dizendo que é um calor danado, mas explica que o que aconteceu com seu Xalita é verdade, embora ela tenha ficado com pena de dizer que a alergia só acontece com ele. Amintas, desconfiado, pergunta se é só com ele, e Amorzinho confirma, dizendo que, quando ele encosta, ela fica cheia de brotoeja e sente uma ardência, querendo se enfiar debaixo da água gelada. Desesperada, ela pergunta o que pode fazer. Amintas aconselha que ela já deveria ter terminado o noivado há muito tempo, que seria melhor para ambos. Ele diz que, se o homem não pode nem se aproximar dela, imagina o que vai acontecer depois. Amorzinho, já irritada, diz que ele já deu o conselho e pode ir embora. Amintas ainda tenta falar, mas ela manda ele embora e deseja boa noite. Amintas, então, se despede e sai. Letícia está angustiada e confusa com tudo o que aconteceu. Ela se sente mal e não consegue dormir. Pergunta à mãe se não poderia haver uma conversa verdadeira.
Em seguida, pergunta: Mainha, a senhora ama meu pai? Aida responde que ama, pois ele é seu marido e o pai de Letícia. Ela diz que os dois se conhecem há mais de 20 anos, que Modesto sempre cuidou dela e de Letícia, mas Letícia insiste: não é isso que estou lhe perguntando, mainha. Letícia explica como gosta quando Peto segura sua mão, faz carinho e a faz feliz. Ela diz que não sabe se algum dia se casará, mas pensa que seria bom ter mais intimidade com ele e chega a sonhar com isso. Aida então pergunta se Letícia quer saber se ela sentiu algo assim com seu pai, e Letícia confirma. Aida revela que quando seu marido pega em sua mão ou eles andam de braço dado pela rua, ela se sente importante e protegida, e que sempre foi assim desde que se conheceram. Ela fala sobre sua criação, onde foi ensinada que o destino da mulher era casar e ter filhos, algo que acreditou na época. Aida conta que sonhava com uma casa arrumada, com o marido chegando e ela preparando o jantar. Mas o rosto e o nome do homem não eram importantes para ela, apenas a imagem de um futuro. Letícia pergunta se, ao se casar, Aida não se apaixonou por seu pai, e ela confessa que no começo ficou com raiva dele. Ela achava que ele havia substituído seus sonhos por uma realidade que a assustou. Ela não sabia que teria que cuidar de sua roupa e se submeter a ele. A indignação passou quando as outras mulheres casadas disseram que era assim mesmo, e que, com o tempo, os maridos deixavam as esposas em paz após o nascimento dos filhos. Letícia fica surpresa e pergunta se isso nunca lhe deu prazer. Aida responde que foi criada acreditando que ser mulher e esposa não envolvia explorar a sexualidade, já que o prazer era visto como algo vergonhoso aos olhos de seu pai. Letícia se entristece e Aida admite que percebeu essa tristeza apenas anos depois. Ela tentou se acostumar, achando que suportaria. Letícia pergunta por que ela não fez nada para mudar, e Aida explica que não tinha disposição, que Modesto cuidava bem delas e que ela não era estudada. Ela acreditava que não conseguiria suportar o sofrimento da separação ou o fracasso de um possível divórcio. Letícia diz que a culpa não foi de Aida, pois ele era homem e tinha a obrigação de ajudá-la também. Aida responde que, para ele, foi difícil, até impossível, até a chegada de Carol. Letícia questiona se Aida não tem raiva de Carol, mas Aida explica que Carol é boa, assim como sua vida não foi traçada por ela, a vida de Carol também não foi escolhida por ela. Aida afirma que Carol sonha em encontrar um homem que a ame e faça-a feliz. Ela revela que tudo o que sabe sobre Carol só descobriu depois de conhecê-la e que o que sente por ela é gratidão. Letícia, tentando animá-la, diz que ela ainda é jovem e tem a chance de mudar sua vida, prometendo ficar ao seu lado. Aida, com um sorriso, responde que, no meio de toda a tempestade, ela descobriu que Letícia cresceu e se tornou uma mulher corajosa. Ela sente que valeu a pena tudo o que passou para que ela crescesse assim. Por fim, Aida conta a Letícia todos os seus motivos e a jovem a entende, dizendo que seu pai também deve ter os motivos dele e que ela deveria dar a ele uma chance para se explicar. Imaculada conta que, quando morava com os pais, ajudava nas fazendas e ficava surpresa com o desperdício de comida e móveis. Carmosina comenta sobre o desperdício, e Imaculada reflete sobre como, para os outros, nada parecia importar. Ela se revolta com Letícia, questionando a importância da vida dos pais se ela tivesse que trabalhar para sobreviver. Carmosina concorda, mas ressalta que Letícia foi criada de forma diferente. Imaculada entende, mas diz que o sofrimento bate mais forte para quem não está acostumado. Maria pergunta a Filó se ela não vai jantar, e Dezinha responde que guardaram sopa para ela. Jussanã convida Filó a comer um pouco, e Ritinha diz que está gostosa. Rosinha sugere levar o prato para o quarto, e Coralina concorda. Filomena recusa, dizendo que não quer nada e pede para as meninas irem dormir. Dezinha insiste, mas Filó responde que comerá depois. Osnar pergunta a Xalita se ele vai ficar triste para sempre. Xalita responde sem saber o que fazer. Timóteo sugere que ele converse com Dona Amorzinho para decidirem juntos o que fazer sobre a alergia. Xalita se preocupa com a reação de Perpétua, mas Amintas o incentiva a ir até a casa de Dona Amorzinho. Osnar também apoia a ideia, dizendo que é a melhor solução. Xalita decide ir, sem mais desculpas. Cora pergunta a Leonora se ela quer algo, mas ela recusa. Cora observa que a casa está triste, lembrando como antes era animada. Ela menciona o sobrinho que voltou ao seminário, Tieta que foi para Mangue Seco e como a casa parece desanimada. Cora pergunta sobre o noivo de Leonora, que revela que brigaram e não quer falar sobre isso. Cora,
irritada, comenta sobre novelas e como elas sempre têm brigas. Leonora, cansada, sugere que Cora pare de assistir, mas Cora responde que não pode, pois precisa assistir para poder reclamar. Rafa traz leite para Ascânio, que não jantou direito. Ascânio agradece, mas diz que está aborrecido. Rafa, então, fala que tem o direito de se meter na vida dele, pois o criou. Ele escutou Ascânio e Leonora brigando e, apesar de gostar de Ascânio, não vai passar a mão na cabeça dele. Rafa aconselha Ascânio a refletir sobre a situação e pedir a Deus que ilumine suas ideias. Osnar, Xalita, Amintas e Sinira presenciam um ataque de Amorzinho. Amorzinho brinca dizendo que agora vieram mais 2 para ver se usa calçola, afirmando que sim, e ainda que é vermelha, da cor da paixão. Osnar fica surpreso e Xalita pergunta o que deu nela. Amorzinho chama Osnar para confirmar algo, mas logo é interrompida por Sinira, que questiona o que Amintas quis dizer sobre outra vez. Amorzinho se confunde com a situação e pede sua saia, enquanto Osnar tenta acalmá-la, dizendo que é tarde para isso. Xalita exige que Amorzinho explique o que está acontecendo, já que ele, como noivo, quer saber. Amintas sugere que Amorzinho não sabe explicar, pois é algo que vem e passa, e Xalita fica desconfiado, querendo entender melhor o que está acontecendo. A situação se complica quando Sinira fala sobre alergia e Amorzinho fica mais confusa. Depois, os amigos aconselham Xalita a desfazer o noivado. Aida deseja bom dia a Marilu, que retribui o cumprimento. Aida pede para retirar a xícara de seu Modesto, que dormiu no curtume. Marilu comenta que só falta ela tomar café. Aida menciona que Letícia dormiu tarde e não sabe quando acordará, mas Marilu informa que Letícia já tomou café e saiu. Aida pergunta para onde ela foi. Maria se alivia com a chegada do Coronel Arthur, que logo pergunta o que aconteceu. Dezinha e Rosinha informam que Filó está muito mal. Ritinha, alarmada, acrescenta que parece que ela vai morrer. Modesto abre a porta e vê Letícia, que diz querer falar com ele. Modesto, cansado, pede um momento para lavar o rosto antes de conversarem, pedindo que ela o aguarde um pouco. Ascânio encara Leonora com um olhar arrependido e confessa que ficou muito infeliz com o que aconteceu no dia anterior. Ele veio pedir desculpas e promete que nunca mais será tão insensível. Leonora aceita as desculpas, mas diz que a promessa dele não adianta nada, pois é puro formalismo. Ascânio pergunta se ela não acredita nele, mas ela explica que não é uma questão de acreditar. Ele sempre foi assim e não vai mudar, nem por ela, nem por ninguém. Ela ressalta que não está falando apenas da dedicação dele a Santana do Agreste, mas dele como um todo. Critica sua formalidade ao pedir desculpas e diz que preferia que ele nem tocasse no assunto. Para ela, brigas acontecem e acabam. O que precisava era que ele chegasse, lhe desse um beijo, um abraço ou a convidasse para passear na praia. Mas, em vez disso, ele é certinho, convencional. Se acha que errou, pede desculpas, tudo dentro das expectativas. Ascânio, surpreso, pergunta se é isso que ela realmente pensa sobre ele. Depois de refletir, admite que talvez ela tenha razão, mas insiste que há algo de que ela não pode duvidar, o amor que ele sente por ela. E, por esse amor, ele pode mudar. Para provar que não é tão convencional e intransigente, ele se ajoelha e implora para que ela esqueça o divórcio e vá morar com ele, agora, hoje, para sempre.